Olá, boa noite. Olha aqui o time do Cartão Verde em campo, feliz por ter a sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora, falar do futebol e da vida. A nossa abertura, vocês viram aí, mostrou o nosso convidado de hoje, o ex-volante Pintado, que os torcedores do São Paulo conhecem muito bem, pois dividiram com ele a alegria de conquistar 2 títulos da Libertadores e o Mundial de Clubes. Mas os santistas também o conhecem bem, os torcedores do Bragantino, do Cruz Azul do México e por aí vai. Pintado, que depois da vida de jogador, abraçou a de treinador, levou a Inter de Limeira a um título paulista da segunda divisão, acaba de assumir o Guarani de Campinas e já vai falar a quantas anda essa vida de treinador, além de analisar com a gente os principais fatos esportivos da semana, os jogos de volta da Copa do Brasil que irão revelar os classificados para as quartas de final do torneio, e fará tudo isso, como eu, acompanhado do nosso trio de comentaristas formado pelo eterno rei do parque, Roberto Rivelino, e pelos jornalistas Boas Praças, Vitor Biner e Celso Zelt, que vocês estão vendo aí. Aquele abraço a todos e a todos, boa noite também. Pô, Pintado, prazer revê-lo, cara. Fazia muito tempo que eu não te via. Tá com uma missão nova, que assumiu ontem, é isso? Na verdade, domingo, né? Domingo já foi... Domingo você assinou, mas começou a trabalhar ontem. ontem. Domingo já foi... Bela pizza. Poxa vida. Primeiro, queria agradecer o convite, Vladir. Sou fã do teu programa de muito tempo, né? Para não entregar a nossa idade aqui, mas há muito tempo eu acompanho. Eu pelo menos. E o mundo do futebol gosta muito de um programa sério, bacana. E um sonho, né? Ficar do lado do craque. O meio de campo já está armado. Bom, o programa é nosso, eu vou entregar aqui. Então, dá pra gente mostrar aqui o presente do Pintado aqui. A gente costuma fazer o seguinte, Pintado, como a gente frisa o que vai no sorteio, a gente mostra a camisa do Bugre hoje, guarda ela aqui, já deixa o pessoal afim dela e na semana que vem a gente volta a mostrar e coloca no nosso sorteio. Tá bom pra você assim? Por favor, Vocês sabem como fazer e muito bem feito. Agradeço. Quem sabe também. o sorteio já é feito com o Guarani ainda mais à frente na classificação ali no grupo da Série C. Já abrindo nessa história, né, Riva? Já você assume domingo para jogar na próxima segunda-feira, um jogo importantíssimo. Você não pode pensar no empate. Isso aí já faz parte da nossa cultura. Ó, desculpa aí, eu tô com a minha voz aqui, eu peguei uma gripe aí, mas vou falar o menos possível hoje. Que é isso é o que você pensa. Mas é importante, é que você falou uma verdade, você já assume a responsabilidade da manhã e tem que ganhar. Se ganhar, já começa a falar, pô, mas tu era Pintado. Exato. É impressionante o futebol brasileiro nesse aspecto. Né? É difícil, na verdade, né? Mas essa é a nossa realidade, né, Riva? Como você falou, não dá para fugir disso. Você sabe que você vai assumir nessa situação. É muito complicado porque você sabe, mas não sabe tudo. Eu moro em Bragança, Campinas é ali do lado. Eu tenho o termômetro, mais ou menos. Mas são detalhes que você chega e você fala, poxa vida, né? Então vamos lá. Ao mesmo tempo que você sabe quando dá. E eu acredito nesse time, cara. Pode me corrigir se eu não estiver preciso, mas só para que as pessoas saibam. O Guarani, na verdade, a Série C está distribuída em 2 grupos. O Guarani está no B, é o 6º colocado, classificam os 4 primeiros de cada grupo. Você tem 5 jogos para fazer o Bugre ficar entre os 8, é isso? Essa é a missão. E vou conseguir, vou voltar aqui para a gente falar sobre que isso. Bom, faço bom. Bacana, agora, isso é porque legal. é um time, pô, eu tive a felicidade de jogar, um time fantástico. E a situação do Guarani, vende o estádio, não vende o estádio, não sei. E como é que fica esse lado Pintado com jogadores? Vai acabar, vai vender o estádio? Como é que pode acontecer? Isso já foi uma solução pela Justiça do Trabalho, isso já está homologado pela Justiça do Trabalho. O Guarani fez um acordo com a Justiça do Trabalho para que o grupo, para que o patrocinador, que é a Magno, assumisse todo esse passivo do Guarani, tendo assim a obrigação em contrato. Já também o presidente do Guarani, o Orley, fez um acordo espetacular que o Guarani o patrocinador é obrigado a entregar um estádio e um centro de treinamento para o Guarani, podendo assim assumir a área do Brinco de Ouro da Princesa. E com os problemas trabalhistas resolvidos. E isso é o mais importante. Muito bom o trabalho do presidente. Pintado, que dentro de campo segurava a bronca de muita gente e fora de campo também se acostumou com essa situação. Eu me lembro de uma entrevista dele, tem um bom tempo, quando você subiu, se não me engano, com a Inter de Limeira, que faltou um ônibus no final. O ônibus era velho, ele falou, nós não vamos subir com isso, o jogador vai se sentir largado. O que você fez? Você pode completar. Então, porque era um jogo muito difícil e praticamente jogo decisivo. A gente ia jogar em Birigui, de Limeira a Birigui são 7, 8 horas.
E como já o prefeito não acreditava, o pessoal como, não, pega um ônibus escolar, esse que leva os meninos para a escola. Pô. Vamos. Falei, o quê? Falei, pô, mas não vamos mesmo. Pode voltar todo mundo para casa, espera que eu vou chamar o ônibus. Paguei o ônibus, falei, pô, se eu subir eu recebo, né? Não deu outro. Ainda bem que subiu, né, Vitor? Subi, falei, pô, se eu subir eu recebo. Fui lá, trouxe o ônibus, 2 andares, aqueles que impõe, né? Na verdade, Iva, aqui você vê. Isso aí ia demorar. Já começou a subir pelo ônibus, né? Aí não ia ganhar, né? É, Fomos lá e ganhamos o jogo de 1-0. Perfeito, Espetacular. belo resgate. Bom, vou entregar aqui nossa enquete. O Vitor Biner, antes da gente entrar aqui, já falou que a enquete tinha a sua cara. Depois você me disse se você concorda com ele. Tem história perigosa. Bom, é o seguinte, nosso sorteio de hoje, vocês vão ver, a gente tem uma camisa do Flamengo e um exemplar do livro Rivelino, de Maurício Noriega. Isso mesmo, você está vendo, né? Livro publicado pela editora Contexto. A proposta da nossa enquete hoje é um pouco diferente. A gente quer saber qual é o seu perfil, como é que você se enxerga quando o assunto é futebol. A questão é simples, em matéria de futebol, você se considera um romântico, daquele tipo que acha que o futebol já não é o mesmo, que se sente desconfortável vendo o jogo praticado nos dias de hoje, ou você se considera um moderno, daquele que compreende as transformações pelas quais o jogo de bola passou e vem passando, curte estatísticas, estratégias, ou seja, está em plena sintonia com o futebol atual. E aí, é romântico ou é moderno? Votem, façam seus comentários a respeito. O senhor Rivelino é um moderno ou é um romântico? E não me venha com meias palavras. Eu sou que nem Roberto Carlos, a moda antiga. Eu podia sou a moda ser antiga. diferente. Eu joguei, né? Se é a moda antiga, é romântico. Apesar que podia ter a modernidade, mas com qualidade. Então a gente não vê uma modernidade com qualidade, com jogadores de alto nível. Infelizmente, o futebol está pobre nesse aspecto, a safra realmente não é boa. Até poderia estar em outra situação, uma correria maior, uma marcação maior, mas uma qualidade melhor dentro do campo, que a gente, infelizmente, a gente não enxerga essa qualidade. Não reclamo não das coisas melhorar, ou a modernidade chegar. Ou mudar. Mas eu realmente, analisar a época que eu joguei, ainda eu sou daquela minha época. Pintado. Eu acho que você é um romântico. Agora, a pergunta que eu te faria é o seguinte. Você acabou de falar a missão que você tem aí. Um treinador hoje em dia pode se dar o luxo de ser romântico? Não, cara, a gente tem que ser realista. É difícil, né? Os brutos também amam, né? Tem aquela história. E eu era o brucutu, então era mais ou menos por isso. Mas não dá, né, Riva, pra você deixar de ter aquele sabor. Você vê Rivelino, Zico, Sócrates. Isso é uma sensação tão especial. Eu que pude ver, eu que tive a oportunidade de enfrentar, né, o Maradona, o Júnior, jogar com o Toninho Cerezo. Cara, é uma coisa tão espetacular que eu não consigo comentar isso. Você jogar do lado do Toninho Cerezo, cara, eu dava cada canelada para ele, ele arrumava e saía jogando bonito. Então, são coisas que você se apaixona, é um romance maravilhoso. E você acha que o futebol, na verdade, perdeu tudo isso? Você acha que Perdeu pelo capitalismo, né? Não dá para ter dinheiro envolvido com amor, cara. Não dá. Isso já não existe mais. Eu também acho. E o que dizem os que votam, Celso Zelt? 67% são como nós. Só tem romântico quase, românticos. Né? E 33% são modernos. Eu sou um romântico saudosista ainda. Adoro o futebol. É o que o Riva falou, quer dizer, podia ter a modernidade com o romantismo. O futebol dos times do Guardiola tem um pouco. Putz, então, essa é uma das primeiras questões que chegaram aqui. O Guardiola se encaixaria no romântico ou no moderno? Eu acho que ele é... Quem escreveu aqui falou que ele é a mistura dos dois. Ele é um romântico adaptado aos tempos atuais. Certo, mas o meu foco seria no futebol brasileiro, né? Entendeu? Sim. Porque você tem ainda uns times lá que ainda tem uma qualidade. Você tem hoje o mesmo Bayern de Munique, mesmo o Paris Saint-Germain, o Real Madrid mesmo. Tem uns times ainda que a gente vê jogadores com uma qualidade enorme. Um país tricampeão do mundo na era romântica e 2 vezes na era moderna, né? Mas tem todo o direito de ser romântico, de ser saudosista, porque a gente tem do que sentir falta. Eu acho o Guardiola completamente romântico. Ele não coloca nem um pé no modernismo. Ele só faz o time jogar do jeito moderno para conseguir as vitórias. Mas o Guardiola é um cara que exige do jogador no respeito pela camisa, a reverência. Base da cátedra é romântica. A base da cátedra é romântica, a busca por um futebol melhor, por um jeito de jogar um pouco mais bonito. Não que o futebol antigamente só tivesse time que joga bonito, que também é a maior bobagem
do mundo falar isso daí. Não é todos não, concordo, aí concordo. Craques sempre foram poucos. Ele pode falar disso muito melhor do que eu. Antigamente tinha Bem mais muito que mais. hoje, né? Tinha mais, até porque o sujeito um pouquinho menos habilidoso conseguia aparecer um pouco mais, porque o jogo era diferente, tinha mais espaço no campo. Agora, sobre mim, Vladimir, eu sou completamente romântico. Era tão romântico, você vê que o Pintado não vai lembrar Vai disso. questionar? Eu dei a volta olímpica junto com o Pintado em 92, eu estava cobrido pela Placar, e o São Paulo estava dando a volta olímpica, e eu, quando estava dando a volta olímpica com o Pintado, Sentiu o gostinho? eu fiz um comentário com o Pintado, né? Eu falei, Pintado, quem diria, você é um campeão do mundo, né? Pelo futebol que o Pintado mesmo falou, que não era o futebol dos outros jogadores. E o Pintado, muito satisfeito da vida dele, falou, é mesmo, muito feliz, porque se sentia muito bem como uma exceção ali. Uma exceção no sentido técnico, ele se orgulhava disso, porque de tão bonito que era aquilo, aquele time do São Paulo, aquele momento do futebol brasileiro, né, Pintado? Era um momento especial de romantismo mesmo. Na verdade, a gente conseguiu juntar alguns personagens, porque o Tele nunca tinha ganho algo assim tão expressivo. Tinha isso, Você imagina o Tele com toda a história, o Riva sabe mais do que a gente. Com toda essa história, o Tele não tinha esse título importante. Eu falei, pô, o Tele não tem, eu tenho, cara. Eu ganhei junto com o Tele. Então, esse lado do romantismo, dessas histórias, que só quem viveu, e você falou dessa volta olímpica, cara, você não tem ideia, que sensação. Eu lembro da sua reação, e as nossas imagens no começo do programa mostraram você com uma bandeira do São Paulo ali, entusiasmada de uma maneira romântica. Para quem não viu o Pintado jogar, Pintado é uma exceção na história do futebol, eu vou falar especificamente do São Paulo, não de jogadores que tinham raça, de jogadores que tinham muito mais do que raça. O Pintado está no pacote do Forlan, para quem viu jogar, eu vi muito pouco de criança, não me lembro. Está no pacote do Chicão, para quem viu o São Paulo em 77. Está no pacote do Lugano, para quem é mais jovem, assim. São esses jogadores diferentes, que colocam alguma coisa além da vontade, além da canela, que eu não consigo explicar, eu nem sei se ele mesmo é capaz de explicar o que é isso para o time de futebol. Eu acho que o Riva vai entender. Era também uma necessidade. Eu tinha que dar certo, cara. Eu tinha que dar certo, eu não podia. Mas o Pintado, mas em cima disso, aí que você vê, né? Só ele marcava e dava conta do recado. Antigamente o volante era muito inteligente para marcar. É verdade. Então era um marcador. Hoje você tem 2 ou 3 e não consegue marcar. É verdade. É impressionante, porque era o Pintado que tinha que segurar a onda. Ele era o cara, era o marcador do meio de campo, era ele. E era ele. E já era uma maneira moderna de jogar, o Tele usava. Sem centroavante. E os dois laterais lá dentro, o Cafu de um lado... Ronaldo Luiz. Ronaldo Luiz do outro lado. Depois vem da seleção André brasileira. Luiz. Leonardo. Né? O André Luiz o Tele sempre foi um cara ofensivo, ele sempre esteve à frente. Bom, eu falei aqui do professor Marcelo, que escreveu aqui que nada mais misto que os times do Guardiola. O Marco Antônio vai na linha do que o Pintado estava falando, que ele se considera romântico, mas valorizando sempre o que há de moderno. Você é um cara bom de história, Pintado. Qual história? Só uma coisa, não confunda o ser romântico com o ser obsoleto. Sim, sim. Você montar um time hoje em dia, vou dar um exemplo assim, num 4-2-4, que o Riva deve ter jogado ali com 2 caras no meio de campo, 4 jogadores adiantados, o volante saindo. Só joga com volante, Vitor. Com volante só? Só com volante. Então, minha vida um meia e um volante. Você faz isso é obsoleto isso. Não é romântico. Jogar 2 volantes num clube, num time de... Não jogava. Que jeito, Você pegou cara. 2 volantes jogando? Nunca. Só um. Pô, a gente tá falando Toninho Cerezo e Palhinha de um lado. E tem muita gente pedindo para você definir e falar o que você acha do papel que foi dado ao volante hoje. Eu acho que o volante tem uma função muito importante hoje. Ele é um equilíbrio da parte defensiva, ele é um equilíbrio dessa transição de defesa-ataque. Eu só acho... Mas é um equilíbrio que está sendo encontrado agora, né, Pintado? Que está se dando uma outra função para o volante, está se buscando um volante mais técnico. hoje, Mas aí é o que o Riva falou. Pela falta desse armador, pela falta do craque, eu arrumo outro volante para dar uma outra... Para cobrir a falta do 10 prometido, que todo mundo procura esse 10, o Cruzeiro, o Flamengo, nós, e não tem. E o detalhe, esse jogador não é marcado, às vezes. Normalmente é um jogador que você fala, ele fica lá atrás, não é? E se você tem um jogador que sai marcar e com a qualidade,
Aí você começa a fazer ele jogar. Exatamente. Agora, só para a gente andar até aí, a pergunta, você é um cara bom de histórias. Você tem alguma história que mostre qual foi a história mais romântica que você viu na sua carreira toda, seja ela de jogador ou treinador? Teria uma história que você pudesse resgatar e que você... Essa do ônibus era um tanto... Pô, cara, tem outras que eu vou te falar, cara. Pô, eu fui jogar, eu terminando de jogar, e porque é que eu falei, eu tinha necessidade de dar certo, né, para ganhar um dinheirinho, lógico. E eu tenho esse amor pelo futebol. Eu acho que Deus me deu essa situação porque, pô, cara, não sei se eu saberia fazer outras coisas. Tive outras coisas que não deram certo. O único lugar que eu me sinto é como peixe na água, é dentro do futebol. Eu gosto do roupeiro, gosto de conversar com o cara que arruma o campo. Eu vou com a cozinheira, cara, peço para fazer um negocinho diferente para mim. Entendeu? Eu tenho essa ligação com essas pessoas que fazem uma diferença incrível no futebol. Você quer saber da fofoca? Você vai no roupeiro, você vai no massagista. Esses caras sabem de tudo. E pelo que eu percebi, você estava quase na ponta da língua com uma história do seu finalzinho de carreira. Então, eu fui jogar no Democratas de Governador Valadares, cara. Você não tem ideia. Bom, eu estava no Atlético Mineiro e um cara, ele era professor da Universidade Federal de Belo Horizonte, que eu estava fazendo um curso já para ser treinador. E ele falou, pô, vem me ajudar aqui, cara. O cara é tão gente boa. Eu falei, puta, cara, mas não vou receber. Eu tenho certeza que eu não vou receber. Bom, mas vamos lá, vai. Longe, né, cara? Governador Valadares divisa com a Bahia. Chegamos lá, puta, cara, e agora, né? Não, você vai ficar aqui, me colocou numa pensão. Eu falei, deixa eu falar para você, cara. Não vou ficar na pensão, não. Um calor absurdo. Falei, não, né? Aqui não. Beleza? Bom, me levou pro hotel, não sei o quê. Eu falei, tá tudo certo, né? Vou ficar no hotel, tranquilo. Um hotel bom, só tem um hotel. Vamos pro campo agora, vamos tomar banho. Pô, todo mundo tomando banho, 30 jogadores. Vamos tomar banho. E a toalha? Cadê a toalha? Era meia toalha para cada um. Eu fui e falei, vou comprar uma toalha para cada um, cara. Não pode ser que você dê meia toalha. O roupeiro falou, não, aqui é meia para de manhã e a meia para tarde. Eu falei, pô, vou comprar uma toalha para cada um. Fui lá, comprei outras toalhas e entreguei pro roupeiro. O cara foi e cortou todas as toalhas de novo. Falou, agora tem para 2 dias. Muito bom. Ô, Riva, a gente mostrou, vou pedir pro nosso Wilton mostrar mais uma vez aqui. O livro está na mão. E qual é a história mais romântica que o livro traz? Não, já que você contou todas elas. Você compra o livro, depois você vê. Eu já comprei. Mas tem umas coisas maravilhosas. Não, tem umas coisas boas, história minha, coisas fantásticas. Tem uma história muito boa aí um jogo mais importante da minha vida para mim ser o titular da seleção de 70. E aí dentro eu conto uma história que ninguém sabe. É novidade essa, hein? Você não vai contar? Não vou contar aqui porque é impróprio. Então você vai pelo menos falar pra gente o que você estava pensando quando fizeram essa foto, que a gente vai ver que é uma das fotos que o livro traz. Né? Vamos ver se o pessoal consegue colocar aí. Ih! Isso aí eu tô de olho no pé dele, né, meu? Tô de olho na cara, tô olhando pra onde vai isso aí. Tô de olho nele, né? Vou dar o bote, não. Bote eu não vou dar. Não sou bobo, pô. Ele tá querendo que eu dou o bote. Ele balançava, eu tô aqui, ó. Vou esperar, né? Não vou dar o bote, não. Agora vamos fazer um teste da verdade. Aí acabou como isso aí? Eu não sei. Mas eu o Pelé acho que passa. Mas eu... Não, As pernas driblou pra direita e levou. Eu tranquilamente deu bote na hora certa. Bom, sucesso ao livro do Mas Riva. a contracapa que é bonita. Essa foto, que eu acho... Essa, pra mim, é uma das fotos mais bonitas que eu tenho. Porque essa foto pintada foi um jogo e o jornal estampou Reis em preto e branco. Mas eu Pelé andando, né? Quanta coisa fala essa foto, Não, cara. essa foto é coisa muito legal. Cara, impressionante, que felicidade. E a mística da camisa 10 que acabou, né? Você que não vê essas existe duas mais, coisas. meu. Esse era 10 de verdade. O tamanho do número, o não patrocinador atrás. E tem uma crônica dele que ele faz aí, ao meu respeito, o Pelé, que é um grande Ele fala que é professor. claro que o Riva está na lista dos 5 melhores jogadores da história do futebol. Até hoje eu cito o Riva em minhas entrevistas como um craque fora de série. Era muito habilidoso, tinha uma grande visão de jogo e também era um excelente cobrador de faltas. Pelo Santos, todas as vezes que íamos jogar contra ele, tinha um jogador especialmente escalado para marcá-lo. A foto realmente é muito bacana. Corrói Toninho. O Toninho é gozado. Sabe como eles armavam? O Toninho, quando eu ia buscar no campo... para pegar, porque o meia a gente ia buscar, o Toninho me marcava, o Toninho Guerreiro.
Aí eu saía, quando entrar no campo, o Corró me pegava, né? Aquela mala lá, aquele chato lá. Bom, é o seguinte, a gente tá de história aqui, eu vou citar alguns dos nossos internautas. Quer colocar alguém na conversa? Eu vou dar uma geral aqui, ó. Adélia Santos é romântica, Jean Tassi é romântico, Alexandre Gomes é moderno, Luiz Vitirito Júnior é romântico e dá parabéns pelo programa no Pé de Um, Tomás Rodrigo de Oliveira, romântico pô. Mecanizaram o futebol. Grande abraço a todos. Só para fazer alguma O Marco Silva é sempre romântico, o Ari Buena também romântico, o Ciro Marcondes só tem romântico. Acho que é o estilo do programa, meu cara. Agora, eu acho que o que é o cara que gosta do futebol moderno? É o sujeito que gosta da chuteira colorida, é o sujeito que vai comemorar o faturamento do time quando não ganhou o título no final do ano, é o sujeito que... O jogador corta o cabelo de um jeito, não tem nada contra o cabelo, cada um usa como quiser. Não estou falando da boca para fora, nenhum problema mesmo. Mas o cara quer cortar o cabelo igual, é o sujeito que acha normal, por exemplo, a Várzea de São Paulo destruírem os campos e metade deles ou mais colocarem gramado sintético. Isso para mim é moderno, eu não gosto nada disso. Bom, diz aqui o Daniel Augusto, eu me considero um moderno, mas o que eu mais queria era ver jogadores jogando por alegria e não por fama. Tem aqui o Thiago Enchiolo também, que se considera um moderno e por aí vai. Bom, vamos dar o nosso giro pela semana aí e, como sempre, vamos destacar alguns fatos que merecem mesmo ser resgatados e comentados e vamos fazer isso no pique. A semana só não passou mais rápido do que o Usain Bolt, que provou, continua sendo o homem mais rápido do mundo. Já Eurico Miranda deveria ter ido mais devagar. Empolgado com mais uma vitória do Vasco sobre o Flamengo, fez graça, aí veio o Goiás e... Pois é, e por falar em velocidade, nossos canoístas Isaquias Queiroz e Erlon de Souza brilharam no Mundial de Canoagem disputado em Milão. No mais... A Copa do Brasil voltou, o Brasileirão seguiu com o mesmo jeitão, Cristóvão Borges caiu e Luxemburgo, bom, Luxemburgo foi derrubado. Pô, deu um azar que acabou se machucando mesmo. Bom, o Eurico Miranda fez o gesto lá que é o... eu acredito, não sei exatamente qual era... Mas era na onda. O respeito voltou, aliás. O respeito voltou. Falou no final do Campeonato Carioca. Mas o time continua o mesmo, né? E eu fiz questão de colocar aí duas coisas também. Essa dos nossos canoístas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a história desse Isaquias Queiroz, que é um baiano lá da cidade de Ubaitaba, que é... O próprio nome da cidade significa Aldeia das Canoas, cara. É uma história assim, um menino que sofreu queimadura, depois a mãe perdeu, ele foi encontrado numa plantação de cacau, que é histórias aquelas improváveis, que mostram bem o que pode uma pessoa... Né? Quando... Você convive com cada personagem, mas você fala, puxa vida, esse cara ele é um vencedor, cara. É predestinado. E cheio de marcas, e essa uma das marcas dele, na verdade, competiu em duas categorias que não é aquele que ele está acostumado e conquistou a primeira medalha de ouro da história da canoagem brasileira numa prova que tem medida olímpica. Então, é um negócio realmente... do outro mundo. Vamos falar do São Paulo, Vitor Bena? Você viu que por romântico você passou na boa, ninguém contestou, hein? Contestaram fora, eu dei os argumentos e evitaram a discussão em público. Nós te aceitamos entre os românticos. Tá bom, então. Tá? Você tá aceito entre os românticos. É você que está no terrão todo sábado, né? Eu volto a falar para você uma frase que eu gosto muito, que é aquela: a gente não é o que a gente é o que o mundo vê. Então, eu não concordo muito com isso, mas vamos que vamos. Bom, é o seguinte, o São Paulo, que vive um momento difícil, já está em Fortaleza, para onde foi depois de ter treinado hoje pela manhã. Vamos falar do tricolor. Mais do que maus resultados e erros, o que se discute quando o assunto é São Paulo é a estratégia e a tática do tricolor. No treino de hoje foi possível ver ensaios de um trio formado por Carlinhos, Guizal e Pato, encarando uma defesa que pode não ser a que vai enfrentar o Ceará amanhã. Dúvidas são muitas, principalmente com relação ao futuro. E a estreia do colombiano Guizal como titular, a grande certeza. Já o grande tema segue sendo o técnico Juan Carlos Osório. Toda mudança... ela não é garantia de que vai dar certo. Então, acho que se trocasse agora, não garantiria que os resultados positivos viriam. E o Osório é um cara que tem trabalhado bastante a gente, tem
tem trago uma filosofia nova que nós jogadores estamos abraçando com ele. Temos procurado fazer o que ele tem pedido. Uma pena que ultimamente os resultados não estão vindo como a gente gostaria, mas eu acho que é de suma importância a permanência do Osório no São Paulo. Ele garantiu para mim que ele vai continuar no São Paulo e, se vier uma proposta, ele não vai aceitar. Ele vai continuar conosco. Foi uma conversa demorada, onde eu coloquei toda a expectativa que eu tenho. Eu senti tudo aquilo que ele não gosta, que eu vou procurar evitar que aconteça, mas ele vai continuar conosco e não vai aceitar a proposta mexicana, se ela vier. Bom, acho que vou passar a palavra para o Pintado, que já se mostrou um tanto indignado quando acompanhava o VT que a gente acabou de mostrar. Por quê, Pintado? Bom, eu não quero ser antiético, nem estar falando... Não é por maldade que a gente comenta. É uma opinião que ela é muito clara e não sou só eu que comenta essa situação. É muito difícil um estrangeiro vir para cá, porque eu estive no México agora, fiquei 1 ano e meio no Cruz Azul. Normalmente o estrangeiro se adapta ao mercado, é onde você está trabalhando. Essa é a real. Porque é muito difícil você fazer o país se adaptar. Você vai fazer o futebol brasileiro se adaptar a uma nova... Você não vai fazer. Você não vai conseguir isso. Isso é muito difícil. O Osório, a gente não vai discutir, eu não quero discutir a qualidade dele. Ele deve ser um homem totalmente capaz. Mas é muito difícil para ele vir do futebol colombiano, que joga uma vez por semana. Você vir para o Brasil jogar na quarta, você tem que fazer um regenerativo na quinta, você viaja na sexta para concentrar sábado e jogar domingo. É muito difícil você, sem tempo, você implantar algumas situações totalmente novas. Mas o rodízio, que é tão falado, não cabe como experiência? No Brasil, não. Você acha, Pintado? Não, no Brasil, não. Esquece, isso não dá certo. Você precisa de um conjunto. Como é que você ganha conjunto, Riva? Eu parto de um princípio. Ele pode ter a qualidade dele. Primeiro, eu acho que ele tem que montar uma base. É diferente ele mudar uma peça ou outra, aí você pode mudar. Você pode mexer. Que nem até ontem, o melhor jogador do São Paulo era o Michel Bastos. Até ontem, jogando pelo lado direito. Para mim é um absurdo, mas desculpa. Ele pode mexer em outras peças. Mas eu deixaria o Michel Bastos, é o melhor jogador do São Paulo. Joga lá. Aí ele põe o Carlinhos, que nunca jogou ali, lá, e pega o Michel Bastos e põe lá na lateral esquerda. Ou põe de volante. Mas essas mudanças são muito violentas. E o jogador falou, o Carlinhos mesmo falou, hoje eu jogo de ponto esquerdo, hoje eu joguei de volante, amanhã eu jogo na direita. Então eles estão perdidos. Eu vi o jogo São Paulo e Flamengo, vai me desculpar, era um amontoado de jogador. É um amontoado de jogador, cada um fazendo o que acha que tinha que fazer. Tanto é que ele põe o garoto áudio, põe como ponta, a primeira bola, o moleque todo travado, entregou pro Guerreiro. Jogou ali contra o Corinthians direitinho naquela função. Não, mas sabe... eu acho, precisava um programa inteiro para falar disso. Eu tenho um conselho. O Eduardo, que teve aqui, o Eduardo Batista, ele está 1 ano para implantar uma maneira de jogar, para montar, o pessoal entender. Porque eu penso assim, por isso que eu falo, desde que você tenha montado o teu esquema, aí uma peça mudando, até você pode mudar. Mas não do jeito que ele faz. Curioso? Até agora ele não aceita. É que se você, quando o Auro for jogar fora do país, provavelmente o treinador não irá usá-lo de lateral. Se o Carlinhos fosse jogar mais tempo fora do país... Mas é diferente, muda, aí que ele falou. Então, eu concordo com o Pintado com essa dificuldade, mas aí tem um dilema. Tentar fazer o futebol brasileiro caminhar ou manter do jeito que é e vamos que vamos. Mas é o único. Eu acho que esse é o grande dilema. Eu gostei muito de uma coisa que o Pintado falou, só para completar, que é muito difícil um país se adaptar a um treinador. Então, e aí eu separei uma frase aqui, que por incrível que pareça, eu escrevi a frase porque me chamou a atenção. Dita pelo Ataíde Gil Guerreiro. Ele diz o seguinte: o Osório, desde quando buscávamos um estrangeiro, era uma das opções. Mas aí vem o interessante. Fazer a imprensa e meus pares aceitar isso não foi fácil. Eu digo para vocês que não só quem é do meio, como Pintado, não aceitou, porque acha que não é uma coisa que é inviável, como a própria imprensa briga contra isso, é o jeito do cara fazer. Eu aceitaria isso melhor se nesse pequeno espaço de tempo que o Osório está à frente do time, o São Paulo já não tivesse ficado lá na ponta da tabela, já não tivesse dado mostras de que pode dar certo, cara. O São Paulo perdeu 8 jogadores, ele está há 80 e poucos dias no elenco. 8 jogadores. Se você tirar 8 jogadores do Curitiba, os montes de vitórias, o Corinthians afunda, se tirar do Atlético Mineiro, o Atlético afunda, qualquer time afunda, seja qual for a filosofia de jogo.
8 Sim, jogadores sim, em 80 sim. e poucos dias. Mas, Fora o que se passa dentro do São Paulo, porque no meio de tudo aquilo que acontece hoje no Morumbi, no CT, você olhar para um técnico e para um jogador e encontrar ali o problema tá totalmente fora da realidade. Deixa eu só, eu vou passar a palavra para o Celso, só falar que o Lucão e o Centurião estão fora da partida, né? A gente falou do Guizal aí que entra como... Tá vendo? O homem não teve condição. E tem mais, quando E o Michel Bastos fala... vai poder ser usado ou de volante ou na lateral esquerda, como você dizia. E o Michel Bastos hoje claramente é o jogador mais insatisfeito. Né? É o jogador que está contra tudo. O Pintado falou, na maioria dos casos, realmente é difícil que um técnico faça o país se adaptar a ele. Mas do Osório, era isso que se esperava. Ou não contrata. Trouxeram o homem para sempre. Lembra que eu perguntei aqui, será que o São Paulo sabe quem está trazendo? Porque dá a impressão... E trouxeram o homem no timing errado. Se ele chega em começo de temporada, tendo o Campeonato Paulista para fazer as experiências dele, ele teria mais possibilidade. Você imagina o Guardiola chegando no Brasil, o que fazem com o Guardiola? Ia ficar louco. Ô, Celso, o que eu acho é o seguinte, mudar jogador de posição, tem que ver a característica, se ele se adapta. Não é pegar o cara e jogar por lá. Vamos dizer, que nem Mas o... acho que tem uma leitura ali, né, Rival? Não, mas O cara eu não pega, vejo... então- Eu não, explicar a leitura, se quiser. mas eu não vejo a leitura que nem botar o Áureo, o moleque tão novo, que vem da base, vem com uma função, de repente botar ele como um ponto avançado e põe aquele Hudson, né, de lateral direito. Sim. Mas eu acho que tem coisas que são simples. Porque que nem eu, quando eu fui para a ponta esquerda, eu cheguei para o Zagallo, que ponta esquerda você quer? Porque se você quer ganhar o aberto, lá põe o Edu, lá o Paulo, que já estou... Vamos dizer, eu quero isso aqui. E eu me adaptei porque eu tinha essa condição de me adaptar àquela função. Mas não são todos jogadores que têm a facilidade ou característica de fazer Essa o que ele quer. é uma das ressalvas que eu faço ao trabalho do Osório. Eu acho que ele se encanta demais com o fato, ele pensa que todo brasileiro pode jogar em qualquer lugar. Aí eu concordo com E eu acho que é a acho que única ressalva que eu faço. Existe um ponto muito... Primeiro eu queria esclarecer que eu não quero o lugar do Osório, que não vai faltar um imbecil. Opinião, claro. Não vai faltar um imbecil que fala, o Pintado quer bom derrubar o Osório para esclarecer. Tem Pelo sempre- amor de Deus, não é isso. O que a gente está comentando é até certo ponto para tentar ajudar, vamos tentar achar uma luz nessa situação. O jogador brasileiro, ele não tem um costume, ele não é educado futebolisticamente. É muito difícil você falar para o jogador, para ele entender, vamos mudar de uma linha de 4 para uma linha de 5. Se o jogador brasileiro, se você não treiná-lo, ele não vai fazer. É diferente. O mexicano entende. O europeu entende. Por quê? Peraí. Pintado, o brasileiro é mais autossuficiente? Não, Ele não, acha que... Porque a gente acha que a nossa qualidade é suficiente. A gente se Agora, acha. deixa eu só, eu vou precisar fazer o primeiro faz intervalo, tempo. mas não quero deixar de te provocar no seguinte sentido. Eu entendo o que você falou, sou capaz de entender, mas também me é muito claro a maneira, a filosofia de trabalho que o Osório está tentando trazer, e acho que é a que o cara considera legítima. Acho também uma sacanagem você trazer o cara e querer que ele trabalhe diferente ou trabalhe de uma maneira que ele mentalmente não concorda. Aí eu só quero te perguntar o seguinte, qual o papel do elenco São Paulino nesse momento que o São Paulo está vivendo? Você concorda comigo? Porque todo mundo está errando. Agora, estão errando por causa desse tipo? Eu não acredito que seja por causa dessas mudanças todas que os jogadores do elenco São Paulino estão errando. Pô, a exceção do Pato, Pintado, quem está dando caldo no time do São Paulo? Fala a verdade. Fala a verdade. O que a gente percebe, e eu vou estar falando aqui do lado de fora, é que falta uma liderança dentro do São Paulo. Há muito tempo. Né? Falta uma liderança dentro do São Paulo. Peraí, quem é? E eu não estou falando que o Rogério não é capaz, porque ele já mostrou várias vezes que é capaz. A história dele mostra isso. Mas já não é suficiente. Hoje o São Paulo, só do Rogério, já não é suficiente. O treinador teria um papel muito importante, né? Ele podendo ter esse contato com o mesmo idioma. Eu não estou falando que está errado a contratação do Osório. Eu não estou falando que não dá certo. Eu não estou falando que o São Paulo errou. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que é difícil no momento que você precisa de uma liderança que pode te ajudar a trazer para cá. Não esse discurso de, a gente está junto com o treinador, a gente quer isso. Sim. Não. Esse discurso, só faltava você estar contra o seu treinador, né? Nós estamos loucos, né? Então, o que eu acho é que essa liderança de dentro de campo, fala, pera, o treinador, como o Riva falou, o Zagallo, como é que é? Você quer que eu faça isso? Não. Peraí. É claro que é muito mais fácil para o craque, você põe o craque, ele faz do jeito que você quiser. Mas a personalidade do jogador falou, pera, ô professor, vamos conversar.
Essa liderança aqui, ó, nós quatro. Eu, Ronaldão, Zete, Raí, nós fomos falar com o Tele, cara. Pera, professor, pera um pouquinho, tá pesado, hein? Tá exagerando. Sabe? Os meninos sentem isso. Mas o time era unido, né? Mas é isso que eu tava... Existe uma diferença de um time unido e de um time amigo. Essa diferença é muito clara. Esse negócio de amigo, eu não cobro porque é meu amigo. Eu não vou brigar porque é meu amigo. Entendi. Time unido, não. Bom, o que time unido, porra. Para resumir, o que eu quis dizer também é que o elenco São Paulino também, os jogadores do São Paulo não estão rendendo o que se espera que eles rendam também. Tá? O São Paulo os 2 gols do final de semana foram erros individuais. Então, exatamente. Também. E aí é isso aí, só se mira no Osório, entendeu? É um negócio cruel até, né? Confortável, né? Sabe quando é jogador hoje? Com essa filosofia, você tem que jogar ali, ele vai, mas ele não vai fazer o papel dele. Isso que é importante. Ele não, o cara tem que acreditar também, mas, né? o cara tem que acreditar. Mas ele sabe que não vai fazer, que não vai dar certo, vai prejudicar ele, a equipe. E ele não tem essa capacidade de chegar e falar assim, olha, eu não vou fazer, eu não consigo fazer o que o senhor está querendo. Eu prefiro ficar e esperar na minha, teoricamente. E eles não falam, porque termina o jogo, vou entrevistar, sabe o que ele faz? Aí eu falei que o treinador mandou jogar na ponta e foi na ponta. É cômodo também. Bom, o Patrick Arada escreve aqui o seguinte, hoje o convidado do cartão, o técnico Pintado, que era o símbolo da raça tricolor. O Edu Pavan, ele pede a retificação porque o Pintado não foi campeão da Copa, foi campeão da Copa Intercontinental, não foi campeão mundial de clubes, o que é uma, né? Mas hoje em dia também se não pede... Não é legal, mas é legítimo. É legítimo. É, a Copa legítimo. A Copa Intercontinental de 2000 foi mais importante que o Mundial. Legalidade e legitimidade. Vai dizer que pode o Real pegar no meu Madrid... O Real E às Madrid... vezes é a mesma coisa de como se trata o juiz agora. O certo agora é falar árbitro. Aí você imagina o jogo de várzea, então. O cara levanta lá, bota a mão na boca e fala, ô, seu árbitro! Não O cara deixa fala, de ser juiz, né? Então, é por isso que eu sou romântico. É professor Vitor na Pereira. várzea. Na várzea é professor. É por isso que eu sou romântico. Bom, vamos fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente coloca o River em mais uma dividida e trazemos as notícias de Corinthians e Santos que estarão frente a frente amanhã pela Copa do Brasil. Até já. Bom, hora de colocar o Rivelino em mais uma dividida e o Vitor Benner aqui ao meu lado está pedindo a bola, então vai ficar contigo. A gente estava aqui na dúvida de quem ia ficar com a bola e aí, como ele está com bronca minha desde a semana passada, eu vou aqui... E a bola sempre no lugar errado. Exatamente. A qualidade de domínio, tudo até A qualidade é ruim mesmo, mas ela vai chegar aí forte como tem que chegar. Não sei não se vai chegar. Quero saber se você já trabalhou em algum clube onde você sabia que havia corrupção na diretoria e os salários não eram pagos e como o elenco reagia. Não, graças a Deus não. Sempre pelo menos na minha vida, eu sempre recebi no Corinthians, nunca me recebi um dia atrasado. No Fluminense, nunca recebi atrasado. Nem você, nem os outros. Nem eu, nem os outros. No Fluminense, mesma coisa, salário. Teve um problema, uma época no Fluminense, de um prêmio, que nós jogamos o torneio de Paris, que nós ganhamos, e teve jogadores que não receberam, aí arrumaram a mistura, eu falei, pô, do Ceará, eu tô fora. Aí os caras, pô, Riva, se você não for, não vai ter o jogo, e a gente quer receber o bicho. Aí eu fui com a galera, né? Até convidaram meu pai, né, para ainda dar agrado lá. Aí eu fui para ele receber, mas eu, na minha vida, mesmo na Arábia Saudita, que às vezes falo muito, eu nunca me atrasou meu salário, eu nunca tive um problema. Já conheceu jogadores que passaram por isso, do seu convívio, assim, pessoas próximas, não aqueles que falam por alto? Não, a gente vê hoje em dia, né? A gente vê treinador. Treinador é uma festa, né? Não, de atraso salarial hoje em dia Tem treinador que entra na fila para receber, né? Ainda está recebendo, o treinador, acho que até o Muricy já saiu faz tempo, está na fila recebendo, ou do Santos, ou do Palmeiras, ou do... Porque é assim, aqui é normal. O Romário até pouco tempo estava recebendo do Vasco. E na época do River era mais raro isso acontecer em time grande. Não time grande tem a vergonha de aparecer no jornal, salário atrasado. E você, Pintado? Fora o episódio aí do fim de Sete Lagoas. Fala aí, você não sabe como mudou, né? Do tempo do Riva pro meu, né? Não se ganhava muito, mas era lindo. Mas sabe que eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ele estava me falando que antigamente o futebol, o dirigente do futebol, ele era político, ou ele é um cara que tinha vaidade, tinha muito dinheiro e queria participar. Ele não tinha essa ambição de ganhar, de ficar rico com o futebol.
Era diferente. Então, Tipo, era um meio para ele, né? Exatamente. Pô, ou o cara... Eu diria para você que o futebol se encheu de outros tipos, mas esses tipos aí continuam mas presentes. no São Paulo, você ficou quanto tempo? Há 10 anos. Você deixou de receber? Nunca. Olha lá, é o que eu tô Se falando. tem um time que tem prazer em pagar, é o São Paulo, cara. E mesmo no tinha, Braga, maravilhoso. você pegou uma época boa do Braga. Pô, eu com o recebi Nabi. bicho no vestiário, cara. Acabava de tomar banho, eu recebia O Fluminense bicho. era isso. No O Fluminense, Nabi Bichedi, cara, ele pagava bicho ali, acabava de tomar banho, você nem se trocava, tá aqui o teu bicho, tá aqui o teu bicho. Cara, foi a época que o Bragantino ganhou, conquistou, com o Vanderlei Luxemburgo. Sim. Mas também sofri ali no Braga, hein? Vou te falar. Por falar em coisas difíceis de acreditar, o Rodrigo Aficar escreve o seguinte: sou corintiano, mas até hoje admiro o São Paulo Futebol Clube do início da década de 90. Ele fala aí 91, 92, 93 e dá os parabéns pelo convocado da noite aqui. Românticos como José André falando que se considera um misto dos dois. Há que se romantizaram, mas a modernização é um processo inevitável. É verdade, não? Marcelo Gomes para Vitor Bini. Odeio retranca. Acho que é para você. Acho que é para você também. Está direcionado para mim ou você que... Não, eu direcionei. E o Edson Cristiano aqui, Riva, escreve o seguinte: eu quero o livro do Riva, o mais romântico dos corintianos. Bom, já que o assunto é Corinthians, na véspera de decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com o Santos, depois de ter sido derrotado na Vila na primeira partida por 2-0, o Tite fechou o treino pela primeira vez nessa temporada, cercou, deu à preparação corintiana todo esse ar de mistério. Jadson, com edema na coxa, vai desfalcar o time corintiano. O Corinthians vem de um jogo que provou que se nem tudo dá certo sempre, quando dá, dá. Tá aí o Wagner Love para provar a teoria. E nada mais há para mostrar porque, como dissemos, Tite não quis saber de imprensa no treino de hoje e muito menos de abrir o jogo na coletiva. Eu não vou dar o time. O Jadson está fora, mas eu não vou dar o time. Não vou. Vamos preparar a equipe em algum momento que a gente pediu também. Não é o normal nosso deixarmos o nosso apronto vocês fora. Agora, eventualmente, pontualmente, eu também me dou o direito de não passar as informações que são importantes para o Corinthians, para a mobilização, para o trabalho do Corinthians, né, em algum momento. Esse momento eu entendo ser importante, entendo também ser importante confirmar, porque é uma situação clínica do Jadson, mas o demais não confirma a equipe. Eu não tenho a fórmula pronta, não tenho. Mas eu sei uma coisa que não dá para abrir mão, de ser melhor que o adversário, de jogar mais que o adversário, de ser mais competitivo e leal que o adversário, de construir dessa forma, nesse estágio anterior. Fora disso, sim, vai criar uma dificuldade muito grande. Bom, o Tite já falou o que pensa a respeito dessa coisa de estar nos dois torneios. Muito provavelmente outros jogadores do Corinthians vão ser poupados também. Tem jogadores aí que têm um histórico de cansaço físico. O Fagner é um o Renato candidato, Augusto mesmo, né? O Bruno Henrique. Poderia entrar o Ralf, até porque no brasileiro ele vai precisar do Ralf. Não, o Fagner, lateral direito. Entraria o Edilson. É um desses que o Vladir citou. O Ralf poderia entrar no lugar do Bruno Henrique, até porque no brasileiro o Bruno Henrique tomou o terceiro amarelo, não poderá jogar e o Christian? Contra o Chapecoense. O Christian está lá. E para o lugar do Jadson, 3 possibilidades, né? Aquela que ele nunca usa, que é o Danilo. O Rodriguinho, que foi uma nulidade no jogo com o Avaí. E ele pode entrar com o Steve Mendonça. Inverter o Malcom. E inverter o Malcom. Matheus Pereira. Mas eu acho que a possibilidade maior é o Danilo. Acho que encaixa melhor ali. É que dificilmente ele sai com o Danilo, né, Riva? Ele tem mais o Danilo como um jogador para a sequência da partida. Ele teve muito problema de transição de bola no jogo de ida, né? Alguém tem que fazer essa bola chegar na frente. Até porque o Corinthians é muito mais forte no contra-ataque do que jogando em cima do adversário. E precisa de 2 para pelo menos ir para os pênaltis, né? Também tem... eu acho que essa é a possibilidade, aumenta a possibilidade do Mendonça, de repente, por e o conta Santos disso. tem jogado, vou dizer o que disse semana passada, há algum tempo mais futebol Corinthians. Sim. E se fizer 1... Aí a missão do Corinthians é fazer 4. Né? A gente não pode esquecer disso, é Copa do Brasil. Eu acho que tudo é possível. Tudo é possível. Eu acho possível o Corinthians, ainda mais a fatalidade, tem umas coisas que acontecem. O garoto Luciano bem demais. Puxa, que coisa, né? Aí de repente estoura. Aí entra o Wagner, ninguém, mas de repente faz uma grande partida. Não estou falando que vai resolver os problemas, mas é um jogador que eu sempre acredito. Tecnicamente, para mim, é um baita centroavante. Aí você vê, deu a oportunidade. Pode ser o que estava faltando. Interessante você ver já a velocidade dele.
o ritmo de jogo dele é já outro. Quando rebateu a velocidade que ele chegou. A vontade de fazer o gol, é muito legal. E a velocidade. Você vê que ele está fisicamente, Verdade. a gente percebe que ele trabalhou esse lado físico, que para ele era muito importante ter essa parada, e volta, pelo menos que eu vi, fisicamente muito bem. E que leitura você faz desse Corinthians aí, desse jogo especialmente, Pintado? Eu acho que o Tite tem o time muito na mão, né, Vladir? Eu acho que a surpresa vai ser um posicionamento diferente do Renato Augusto. Eu acho que o Renato vai aparecer numa posição que a gente não está acostumado a ver para fazer essa função do Jadson. Por isso que ele fechou o treino. Também é possível, né? Na verdade, fechar o treino hoje, o Palmeiras fez treino na segunda e na terça fechado. O Oswaldo de Oliveira no Flamengo hoje fechou o treino por mais de 2 horas. O Tite pela primeira vez na temporada. O Dorival no Santos também usou do mesmo artifício. É muito difícil você esconder. Hoje em dia tem muita informação. Esse negócio de celular, a gente esconde, fecha o treino, nós, os treinadores, né? A gente fecha, esconde, não fala pra ninguém. Basta um, tá vendo? Acaba o treino, os jogadores pegam no Twitter, eu vou jogar, tô preparado, para não sei o quê. Pô, já arrebentou, você não esconde mais nada. Mas você acha que alguém se usa desse artifício para saber do outro? Muito. O jogador fala para jogador. E o outro jogador fala para o treinador. Pô, isso já aconteceu, comigo. Qual foi o jogo que teve um drone recentemente investigando? Foi na Copa América? Não, teve drone em jogo, mas jogo rolando. Não, teve no treinamento. Não teve treino. Teve um treinamento. Não sei se foi na Copa América, um treino Treino fechado. Foi um treino do Paraguai que... Treino fechado. Um drone Foi filmando o Paraguai, treino. exatamente. Era Paraguai na Copa América. E a respeito do Tite, o Tite perdeu 5 jogadores. Os jogadores, hein? Você pega um Guerreiro, Pesado. um Sheik, um Fábio, Verdade. o Petro mesmo, que é o Lodeiro que veio mais devagar. E eu pensei até, falei no início, falei, eu acho que o Inter vai sofrer. Realmente ele teve o plano B pela competência que o Tite tem. Realmente conseguiu montar uma maneira, ou queira ou não queira, que o Corinthians está aí. Não estou falando que o Corinthians vai ser campeão, que é o melhor time, porque eu acho que a gangorra vai continuar. Pô, sabe o que eu queria? Eu não posso esquecer de falar, cara. O Ralf é um cara que ganhou tanto no Corinthians, cara. E ele continua treinando, quietinho, salário atrasado. Um cara... Pô, a gente tem que respeitar esse tipo de profissional, cara. É bem lembrado. Aliás, tinha uma pergunta aqui no Cláudio Lau, os nossos telespectadores assíduos, perguntando o que o Vitor Bena, que gosta tanto de volante, segundo ele, achava. Quem que você prefere, o Bruno Henrique ou o Ralf? Agora é o Pintado. Eu acho que o Ralf, pela história, é muito mais jogador que o Bruno Henrique, né? Como marcador. Eu citei, se tivesse hoje em dia, eu jogaria com 2 volantes de saída, inverte, solta um pouco o lateral, outra hora você prende, para confundir um pouquinho a marcação adversária. Você fala aqui porque você não é treinador. Quero ver, sei lá, acaba fiel, pega você, o treinador burro, vou te pegar. Vou te convidar para estar no Gol de Cudão, agora não tem ninguém para xingar. Precisando garantir o emprego. Ele é treinador do autônomo? Eu vou aproveitar que o Pintado foi bem nessa deixa. Vamos ouvir aí o Ricardo Oliveira, que falou com os jornalistas. Foi ele que falou com os jornalistas lá pelo time santista. Tá num ânimo também bacana, como a gente vai ver aí. Eu acho que, taticamente, nós vamos criar alguma estratégia, depende muito do jogo. Acho que jogar lá é sempre muito difícil, um time forte, com o apoio da sua torcida, mas nós certamente vamos saber como afrontar esse jogo, como encarar o Corinthians, né? Eu acho que não existe nenhum segredo, sabendo que a dificuldade vai ser imensa, mas que também nós temos uma bela equipe que sabemos também jogar bem fora de casa. Não existe nada definido de como nós vamos jogar, mas vocês conhecem a característica do nosso time, sabem que o nosso time é ofensivo dentro de uma organização, não vamos para lá pensando que será um jogo fácil e que muito menos vai ser um jogo muito aberto, mas entendemos que temos que jogar não só com o resultado, mas para ampliar esse resultado e colocar o Corinthians em maiores dificuldades. Bom, acho que está claro aí que o grande desafio do Santos é mostrar a mesma atitude jogando em Itaquera. Entende? O Dorival deu uma cara interessante. O time ficou rápido. A gente está falando aqui na Riva Fora. O Ricardo, com a idade, ele não perdeu velocidade. Porque isso é uma característica que com a idade você perde força, naturalmente você perde a velocidade. E o Ricardo, ele continua veloz, definindo muito bem. Isso é um ponto forte do Santos. O Giovani é um muito bom jogador, foi meu jogador na Penapolense. O Giovani é rápido, hábil, bate muito bem com a... Para mim
Que momento vive, né? Pra mim, que momento, cara. Tem Muito algum legal. jeito, Pintado? Vai jogar em Itaquera, diante da torcida do Corinthians, o estádio deve estar lotado. De pegar um jogador que nem o Giovani, que eu concordo contigo, muito bom jogador, esse cara não vai jogar. Intimidá-lo dentro das leis, respeitando o futebol. Tem como fazer isso? Tem. O cara mais experiente, ele consegue decifrar. Quem tem que fazer isso no Corinthians? Cara, a gente tá falando, cara. Eu gostaria de ver o Ralf, entendeu? Porque é um cara que impõe pela seriedade, porque fisicamente é um cara muito forte, entendeu? Mas sem desleal, sem ser desleal, né? Sem dar porrada. Mas, pô, moleque, vem cá que não. Em verdade, ele também tem essa parte física, mas tecnicamente ele se aprimorou demais, o Ralf, né? Quem viu no começo é um negócio realmente impressionante. Mas por isso que é a mudança. O Bruno Henrique, tecnicamente, é melhor que o Ralf. O Ralf pode ter uma postura de marcação. A passar aí jogando mais, eu acho que o Bruno... No momento, o Bruno é mais técnico. O Ralf foi muito importante, por exemplo, na conquista da Libertadores. Ele tinha que ficar para o Paulinho passar. Foi, né? não. Agora, E o Paulinho só jogou bem porque tinha o Ralf Porque o Ralf atrás. segurava a barra. É uma real, cara. E a defesa só foi tão bem porque o Ralf também segurava lá para Leandro Castan, para todo mundo que tinha lá atrás. Agora, assim como houve aquele momento de utilidade do Ralf, também houve um outro momento em que o time precisava de uma melhor saída de bola. E aí ele pagou. E aí Como ele ano, né, acabou principalmente, pagando. E mesmo com o Tite segurou o Ralf até onde deu. Né? E até por isso o Tite tem o respeito do grupo também. Porque quem sai, sabe por que está saindo. O Wagner Love, né? É um exemplo disso, cara. É, exatamente. E o Tite foi feliz comentando. O Wagner, ninguém deu pra ele, ele conquistou. Ele trabalhou quietinho, porque o cara não joga, o cara fica... Que sempre assim, o 11 que joga gosta de você, pô, treinador gente boa, os outros que não jogam... Sim. É que nem Cara, foi o Jadson, mesma coisa. Era para ser até vendido, o Flamengo... De repente ele foi devagar, foi... E está num momento bom, me agrada. Tecnicamente é um baita jogador. Bom, eu não sei se ficou claro aqui, mas o Jadson está fora da partida de amanhã, fora. né? Porque a Dedema na coxa. Vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo. Estamos devendo as notícias do Palmeiras aos palmeirenses. Faremos isso também, entre outras coisas, na volta. Cartão Verde volta já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos para o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro amanhã, 10 da noite, no Mineirão, pelas oitavas da Copa do Brasil também, depois de ter vencido a partida de ida por 2-1. Apesar da vantagem desse momento aí complicado vivido pelo adversário mineiro, as coisas não andam fáceis para o Palmeiras, que não poderá contar com o volante Arouca e talvez com o atacante Cristaldo, que sentiu a coxa e ficou fora do treino de hoje. Vamos ouvir o volante Andrei Giroto falar sobre as incertezas e sobre a maneira como o time alviverde deve se portar em campo. Estou tentando fazer a minha parte, pude fazer o gol agora na última e o que ele decidir melhor para enfrentar o Cruzeiro vai entrar em campo e vai dar o melhor. A gente sabe que jogar pelo empate vai ser difícil, então a gente tem que buscar a vitória, porque um gol fora de casa vai nos dar uma boa vantagem. Então não podemos ficar só em busca do empate, a gente tem que buscar sempre um golzinho para complicar. Bom, ataque do Palmeiras deve Bom ter jogador, o hein? Barrios. Está falando com o Pintado. Bom jogador. O André Bola, eu vi, não conhecia, vi um jogo ele jogando. De qualidade, jogador. chega, sabe o que faz com a bola. É bom jogador, sim. Chega num momento importante, que já tem problema com um volante e agora tem problema com dois. E, bom, o Cristaldo nem é tão titular assim, né? Você tem opções ao Cristaldo. Aliás, tem o Amaral também que entrou. É porque no Goiás jogava bem o Amaral. O Amaral não era, já tem uma certa idade. Eu acho que o Amaral também é um jogador que pode ser muito útil. Pô, sabe que não falta aqui gente pedindo. Você acha que o Palmeiras passa pelo Cruzeiro? Difícil, mas a possibilidade pode ser. Eu acho que está aberto. Eu acho que Passa. Você acha que passa? Passa. Eu não sei, é difícil. Eu acho que tem um time, é o Inter que está praticamente, eu acredito que Sim. mais garantido. O São Paulo até tem obrigação, tinha até obrigação de ganhar. Também tem gente aqui perguntando se o São Paulo passa. Mas acho que São Paulo passa, cara. Não, eu acho que São Paulo tem passa. até obrigação. Agora, o resto está aí, eu acho que está tudo em aberto aí. É que o momento do Cruzeiro não é bom. O momento do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro é desconfiança, alguns problemas internos, né, que você vê o Fábio não renovou ainda. Essa incerteza dentro do grupo, no momento decisivo, gera muito mais pressão para um Palmeiras que vem embalado com bom... O gol sofrido em casa pode complicar o Palmeiras, né? Num desempate aí pela Copa do Brasil. Tem a felicidade de fazer um lá,
Muda tudo, é tudo meio relativo. Pô, o Eduardo Guimarães aqui, tuiteiro, fala o seguinte: por que ninguém da imprensa elogia o Dorival? Olha, não sei se alguém da imprensa elogiou, mas o Pintado acabou de elogiar aqui. Peraí. Acho que tem sido elogiado, Dorival. Semana passada nós falamos aqui do mérito de jogar com 60% de um time feito em casa, ter dado um jeito no time do Santos. A gente elogia o Dorival. E, Celso, é interessante, né? Tem treinador, às vezes, que encaixa em certo tipo. Apesar que na época que ele teve no Santos, ele tinha o Neymar, tinha o Ganso, tinha a molecada subindo uma... Mas ele nasceu para trabalhar lá, né? Ele é que nem o Candinho com a Portuguesa. O que estava ruim, eu pegava o Candinho acertava. E o Dorival parece que ele gosta lá da Baixada. Ele está criando essa... O Jornal Lance fez um levantamento que esse começo de trabalho do Dorival é o melhor começo de trabalho desde o começo de trabalho no Santos. Ele nunca mais tinha conseguido um início tão promissor, né? É porque falaram mal dele antes, agora os caras querem corrigir falando bem. Pode ser. Com certeza. O Gino César manda te perguntar se você acredita na classificação do Guarani. É óbvio que você acredita, é o mesmo discurso que você falou do cara ali. É cômodo ficar em casa, né, cara? Deixa as coisas acontecer. O Célio Feltrin disse que é romântico, mas que está difícil ser romântico hoje em dia. É verdade. O Roy Santista diz o seguinte: o programa está bacana com o Riva rouco, mas ainda ligeiro nas respostas, diz ele aqui. Ele rouco está mais ligeiro, inclusive. Você precisa ver fora do ar, porque esse homem, essa rouquidão dele aí, olha... Celção, e a nossa votação? Como é que ficamos? Nossa votação fecha entre modernos e românticos. 73% são como nós, românticos. E 27% são modernos. Bom, antes de falar aqui do encerramento, vou pedir só para o Hilton mostrar mais essa aqui, ó, obra do nosso Celso Unzelt, que nem chegou nas bancas ainda, né, Celso? Obra coletiva, com uma brava equipe que tem o Rodolfo Rodrigues, os estagiários Vitória e Matheus, o pessoal da arte, o Diogo Maroja, o André Luiz, o Edgardo Martólio, que agora é o diretor de placar. Sem eles não tinha guia, não. É a placar de sempre, mas com um novo dono. Diga, Vitor. E eu quero desejar a recuperação para o seu Ayrton Nogueira de Mogi das Cruzes. Parou a gente para conversar, fã do Cartão Verde, passou por uma cirurgia séria. Quero que saiba que todo o time do Cartão Verde está torcendo para que o senhor tenha plena recuperação, muita saúde, muita alegria e muita paz. Abraço para o seu Ayrton. Para quem torce, seu Ayrton? Nosso abraço. São Paulo. Bom, os nossos ganhadores de hoje. A camisa ficou com o Jorge Cardoso Nogueira, de Minas Gerais, e o livro do Riva com Gilberto Almeida Oliveira, que é morador de Santo André. Pintado, para encerrar, vou te perguntar o seguinte: qual o teu estilo como treinador? É romântico ou moderno? Não é isso que eu ia perguntar, não. É que eu já li muita coisa falando que você é um técnico enérgico, mas você não tem cara, cara. Você é um cara boa praça. Mas eu me transformo. Mas é verdade, eu sou um cara que eu não sei, eu não consigo, sabe, conviver com algumas situações. Eu não sei, eu aprendi muito isso. E só deu certo para mim, com a minha limitação, porque eu fui um cara sério, eu fui um cara profissional, eu fui um cara que lutei muito para conquistar, eu não perdi um treino, sabe? Não é fácil você conquistar resultado no futebol, só com determinação, com seriedade, e é assim que eu sei fazer, eu não sei ser diferente. Tá dando certo, tá ótimo. Ganhou você, o juiz, o resultado é o juiz. Pronto. O sonho continua sendo no futuro, lá na frente, um dia. Não fale em juiz, hein? Não fale isso não, que os caras vão... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os caras que eu quero derrubar o Osório. Não, lógico que não. Pelo amor de Deus, quero mais é que dê certo. Fico feliz que o São Paulo, o quanto antes possível, se... Até porque os técnicos preferidos do presidente, caso caia, são Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, que a torcida organizada vetou quando ele cogitou da outra vez, e o português Peceiro. Você deu o placar? Dei 73% a 27% para nós românticos. Pintado, mais uma vez, obrigado, Tamo junto, cara. Prazer em revê-lo. Muito obrigado. Bacana o discurso. Sabia que a gente ia ter esse discurso assim, esse jeito, solto, falando o que pensa. Muita gente vem aí, senta e na hora de falar o que pensa, dá uma travada. Muito legal, muito legal. Meio de campo perfeito. Bacana. Pô, do lado de craques assim é fácil a gente fazer, cara. Craque só tem um que é aquele ali, viu? E a gente vai encerrar o programa levantando a bola para o craque do programa. Aqui, nosso encerramento, vocês vão ver aí, tem imagens do nosso querido Roberto Rivelino, imagens que fazem parte do livro que conta a história desse grande nome do futebol brasileiro, que a gente tem a honra de ter como companheiro de time, livro que será lançado na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, na livraria Cultura do Conjunto Nacional aqui em São Paulo, a partir das 6h30 da noite. Estaremos, claro, todos lá. O convite está feito para que vocês estejam também. Dali Riva. Grande abraço, obrigado pela companhia. Até a próxima terça, 10 da noite. Juízo, torcida brasileira.
Diddle-dee-dee-da.